A preservação dos corpos tem sido um trabalho comum em muitas civilizações do passado. A mais famosa dessas práticas pertence aos antigos egípcios, que foram capazes de mantê-los em sua condição original através de técnicas de embalsamamento. Este processo foi tão bem sucedido que corpos mumificados podem ser vistos até hoje. Você realmente sabe o que é o processo de mumificação? Ou que os egípcios não foram os primeiros povos a criar múmias? Como as múmias do Egito eram feitas e por que os europeus comeram múmias egípcias? Eu me chamo Laiane Lima e te convido a embarcar com a gente nessa história nada convencional, porque no vídeo de hoje a curiosidade será sobre isso: mumificação egípcia. Roda a vinheta! A mumificação é transformar qualquer corpo em múmia, ou manter o corpo preservado. Já o embalsamamento é o tipo de técnica ou forma de preservação dos corpos. Existem dois tipos de mumificação: a natural ou espontânea, que são as criadas pelas condições naturais do ambiente, e as antropogênicas, que são as criadas pelos seres humanos, seja ela por quaisquer motivo. Agora, você sabia que os egípcios não foram os primeiros povos a criar múmias utilizando a técnica de embalsamamento? Quando a gente fala de múmias, logo vem o Egito na cabeça. Mas a múmia feita, a mais antiga já descoberta até o momento, foram as múmias de Chinchorro do deserto do Atacama, datadas de 7.000 anos antes de Cristo, preservadas mais de 2.000 anos antes que as egípcias. Nesse período, os corpos já eram embalsamados, mas sem dúvida alguma, os egípcios foram os povos que mais se aprimoraram e se especializaram nessa técnica. Como as múmias do Egito eram feitas? Como alguns estudos recentes comprovam, os primeiros sinais da técnica de mumificação no Egito existiam desde a era pré-dinástica, que remonta a 4.500 anos antes de Cristo. Esta técnica foi evoluindo até chegar nos processos mais sofisticados, que começou por volta de 2600 a.C. Nessa época, preservar os corpos após a morte era apenas para os reis. O processo só se tornou popular a partir de 2000 a.C. Tirando a mumificação espontânea causada pelo clima do deserto, o historiador grego Heródoto descreveu 3 diferentes métodos de mumificação já evoluídos adotados pelos experientes no período greco-romano, com detalhes que variavam de acordo com o nível ou classe social. O primeiro tipo era o embalsamamento real, que era uma das técnicas mais caras, completas e complexas. O segundo era para a classe média, onde basicamente os órgãos internos eram decompostos por uma solução injetada no abdômen. E o terceiro para o pobre, procedimento basicamente restrito à limpeza intestinal, sendo que todos os corpos passavam pelo processo de desidratação com um tipo de sal. A animação a seguir mostra o processo de embalsamamento no Egito greco-romano de um provável rico ou sacerdote. Nessa época, além das máscaras da morte comumente utilizada, os egípcios começaram a fazer múmias com fotos de seus donos, tendência que começou do 1º ao 3º século depois de Cristo. Mas antes, se você é um curioso como a gente e quer ficar sempre atualizado, se inscreve aqui em nosso canal e ativa o sininho para ser avisado sempre que sair novos vídeos. Esta é uma múmia de um jovem chamado Heráclides, que morreu no Egito no 1º século depois de Cristo. Tinha mais ou menos 20 anos. O objetivo do embalsamamento foi manter os corpos o mais saudável possível, pois acreditava-se que o corpo mumificado abrigava a alma da pessoa. Era realizada uma abertura na lateral do abdômen e, geralmente, todos os órgãos eram retirados antes da mumificação, com exceção do coração, que era mumificado separadamente e colocado de volta ao corpo, e os outros órgãos dissecados e guardados em vasos canópicos. Mas, neste caso, o coração foi retirado e os pulmões mantidos. Depois, o corpo era coberto por sal e deixado lá por cerca de 40 a 70 dias, até que toda a umidade fosse eliminada. Após, passava-se óleos perfumados e resinas de plantas no corpo.
Camadas grossas de resinas quentes eram usadas para colar as faixas de linho que envolviam o corpo. A múmia era colocada em uma tábua de madeira e enrolada em mais tiras. Uma bolsa misteriosa que talvez possuísse um significado religioso foi colocado no peito. A múmia de um ibis, que é um pássaro de perna alta, foi colocado no abdômen. Este é um caso incomum de um pássaro sendo mumificado junto com um humano falecido. Longas faixas de linho fortaleciam a bandagem ainda mais. E o painel do retrato foi colocado sobre a cabeça da múmia e presos em mais tiras. Uma mortalha de linho foi colocada ao redor da múmia e pintada com pigmento vermelho importado da Espanha. Este processo também era raro. Existem muitas poucas múmias de mortalha vermelha. Símbolos egípcios de proteção e renascimento foram pintados na parte de fora com pigmentos de ouro. Por fim, o nome de Heráclides foi escrito em grego a seus pés. Graças a esse processo de mumificação, o corpo dele foi preservado e hoje encontra-se no Museu do Guerin. Esta múmia egípcia romana combina a tradição egípcia milenar da mumificação com uma forte herança grega e a tradição romana do retrato individualizado. A combinação desses elementos mostra o contexto multicultural que o Egito viveu sobre o Império Romano. Neste período, milhares de múmias desse tipo foram feitas, mas a maioria teve suas fotos removidas. Estima-se que hoje apenas 100 ou 150 ainda carregam as fotos dos seus donos. É claro que, por mais que tivessem processos de mumificação mais baratos, ainda assim, nem todos poderiam pagar. Por isso, muitos egípcios não foram embalsamados, mas muitos foram naturalmente mumificados pelas areias quentes do deserto. Uma outra curiosidade sobre a importância desse processo para os egípcios é que se um membro do corpo estivesse faltando, era confeccionada uma prótese para colocar no lugar e ser mumificada junto com o corpo que deveria estar em perfeitas condições. Como a mumificação impactou o Antigo Egito? Além de ter sido um processo cultural por motivos religiosos, a mumificação levou os antigos egípcios a entenderem mais sobre anatomia. Isso permitiu que os médicos egípcios registrassem achados e desenvolvessem métodos de cirurgias baseados no conhecimento anatômico. Hoje, como sabemos sobre o processo de embalsamamento? Bem, a mumificação era um segredo que os antigos egípcios se especializaram. Eles não queriam que outros povos descobrissem suas técnicas e, por isso, processos e materiais não foram tão bem documentados quanto as histórias de seus soberanos. Os poucos documentos que descrevem diretamente o processo de mumificação datam do período greco-romano, ou seja, quando a prática já vinha morrendo. Até o momento, a descrição mais detalhada do processo de mumificação foi descrita pelo historiador Heródoto. Ao longo dos anos, os cientistas vêm montando um quebra-cabeças na tentativa de saber como os corpos foram embalsamados. Mas hoje, além de estudos de registros e hieróglifos, as técnicas modernas permitem exames com muita precisão, desembrulhando as múmias digitalmente sem correr o risco de danificar o corpo. Então, tudo que sabemos vem desse conjunto de estudos. E a cada nova escavação, mais segredos vêm sendo desvendados. Recentemente, agora no ano de 2021, o Instituto Tcheco de Egiptologia descobriu um esconderijo de materiais de mumificação que datam à 26ª dinastia. O material foi levado para análise e em breve saberemos mais um pouco sobre esse processo. Em 2020, tiveram entre as 10 maiores descobertas arqueológicas do mundo um conjunto de vários artefatos e mais de 100 sarcófagos coloridos encontrados em Saqqara, ou seja, mais evidências históricas que serão transformadas em pesquisas futuras. Se você estiver gostando de nosso conteúdo, deixa seu like aí. Isso nos ajuda a trazer mais vídeos como este. Por que pararam de fazer as múmias do Egito? Pararam quando o cristianismo se tornou a religião dominante no Egito entre o século III e o VII. Mas muitos historiadores acreditam que esse processo já vinha em decadência desde o século I a.C., quando a mumificação foi aberta para todos e os embalsamadores diminuíram a qualidade e eficiência de suas técnicas. Agora a pergunta que não quer calar: por que os europeus comeram múmias egípcias?
Essa é uma curiosidade muito interessante. Durante a Idade Média, a múmia egípcia se tornou um dos itens mais caros e valorizados no mercado europeu. O motivo? Todos na Europa acreditavam que a múmia era uma substância medicinal das pirâmides egípcias, que poderia curar qualquer doença. A história começou assim. Médicos árabes e persas antigos acreditavam no efeito milagroso do betume natural que eles usavam para tratar fraturas, úlceras e abscessos. Aí, no século XI, os tratados médicos dos árabes foram traduzidos em universidades europeias. Mas, por um descuido na tradução da palavra árabe para betume, o conhecimento sobre a múmia como propriedade medicinal se espalhou. Então, eles confundiram betume com múmia e, a partir daí, o consumo das múmias ficou muito popular, principalmente pela nobreza italiana, francesa e alemã. As múmias eram moídas, transformadas em pó e receitadas para quase todo tipo de enfermidade. Por exemplo, o crânio moído era uma cura comum para todas as dores de cabeça, às vezes misturadas com chocolate, com alguma bebida quente, álcool, cada um tinha uma forma de ingerir o terrível remédio. Quando as múmias reais ficaram indisponíveis, os corpos dissecados pelo sol de criminosos, escravos, pessoas suicidas, gatos, eram substituídos por comerciantes e vendidos. Claro que o comércio de múmias não parece ter sido aprovadas pelas autoridades turcas que governavam o Egito na época, até porque vários egípcios foram presos. No entanto, as múmias estavam em alta demanda na Europa e era possível comprá-las pela quantidade certa de dinheiro. Aí, no final do século XVII, a maioria dos médicos começaram a considerar esse tratamento com múmias falso, mas só foi no início do século XIX que esse tipo de tratamento foi descontinuado. Mas você pensa que parou por aí? Nananina não. O uso das múmias não se restringia a remédios. Elas também eram usadas para outras finalidades, inclusive nas tintas de quadros renascentistas para formar a cor preferida dos artistas, que era chamada de marrom múmia. Os artistas diziam que a cor dava profundidade à sua pintura. E foi só em 1964, há pouco tempo atrás, que a empresa inglesa C. Robertson parou de produzir o material artístico com as múmias. Então, quando você olhar para um quadro da Renascença ou uma pintura romântica do século XIX, lembre-se que ela foi pintada com tinta de múmias egípcias. Então, pessoal, quero saber o que vocês acharam do vídeo. Ideias, sugestões, comentem aqui embaixo. E espero que vocês tenham gostado. Estou deixando na descrição o link de um vídeo com curiosidades sobre o Egito Antigo para vocês conhecerem. Um forte abraço, obrigada e até a próxima!